Alessandro, boa noite. Dani, boa noite. Dani, boa noite. Boa noite. Dri veio dar um oi pra nós. Ritinha, amada, boa noite. Carlinha. Marinilza, amada, boa noite. Vamos todo mundo entrando, mandando aviãozinho para as pessoas participarem do nosso evangelho. Cida, Dri, a gente já se viu, né? Eu vi hoje eu me encontrei com a Cida, com a Adri, com a Dani. Mi, boa noite. Mandando aviãozinho, gente. Coraçãozinho, que quanto mais coraçãozinho, mais o Instagram vai mandando, vai avisando do nosso evangelho. Carlinha. Não esquecendo da nossa água, gente. Tá? Dani, eu te vi de longe hoje, não deu tempo de falar um oi. Mas eu te vi. Lembra de irem colocando a água, tá? Essa água, a água do nosso evangelho, ela é individual, né? A espiritualidade coloca um remedinho para cada um daquilo que a gente precisa, né? Juro, Dani, juro, eu vi. Então você pode colocar tanto um copinho, tá? 3 dedos de água, ou uma garrafinha, minha é uma garrafinha. Eu até bebi um pouquinho. Lembra que você pode colocar água para os seus gatinhos, para os cachorrinhos, para o passarinho, para as plantas. Esses dias uma pessoa muito bacana comentou não sei se vocês viram no Facebook, que eu postei, né, do nosso evangelho. Ele comentou assim: poxa, nunca não tinha pensado de colocar água para os bichinhos, para os cachorrinhos, para os gatinhos. Fátima, bem-vinda hoje, bem-vinda, seja muito bem-vinda. A gente já se viu hoje também, né, Fá? E aí ele falou para as plantas. Você viu, Mari? No início ele ficou meio assim, meio desconfiado, né? Aí ele falou: mas faz sentido. Tudo que tem vida é de Deus, então precisa de água. Olha que coisa linda, né? É uma pessoa que ainda está acreditando, né? Nesse papo de espiritualidade, mas eu achei o comentário dele uma coisa mais linda. É isso. Então vamos fazendo a nossa... Eu vou ler hoje o nosso Gotas de Esperança, tá? Betinha, bem-vinda, amada. A gente também já se viu hoje, fizemos aula juntas, né? Demos uma suada, tava calor hoje, né, gente? Caramba! A gente ainda não chegou na primavera, né? Imagina o que vem o nosso verão. São as... Sandrinha, boa noite. Vanessa, querida, que bom que você conseguiu entrar. Como é que tá aí no Canadá, Van? Fala pra gente. A Vanessa é tá no Canadá, tá morando no Canadá há bons anos. Como é que tá aí, Van? Porque esse negócio do tempo, né, gente? Inclusive a gente vai falar sobre isso hoje, sobre o nosso evangelho, sobre mundos inferiores, mundos superiores, como a gente aqui no nosso mundo, que ainda é um mundo inferior, né? Esse clima completamente desequilibrado, né? A diferença de mundos superiores, né? Que em mundos superiores o clima ele é bem equilibrado, ele não é
ele é agradável, né? Tanto pro calor como pro frio. Tá uma delícia. Tempo ameno, isso, Van. Ai, que bom, que bom. Cida, hoje a tua internet tá caindo muito. Sai do evangelho e entra de novo, Cida, tá? Isso, Dani, eu vi isso também, que quinta dá uma esfriadinha e faz uma chuvinha. Eu prefiro. Eu vou ser xingada, mas eu prefiro. Rafinha, boa noite, lindona. Rafinha, você tá na Bahia? Me conta. Você ainda tá na Bahia ou já voltou pra São Paulo? Se você estiver na Bahia, deve estar 59 graus. Né? Amiguinha da Cleo. Bem-vinda. Mariana, lindona. Vem com a gente. A Rafa ainda tá passando calor aí, né? Oh, maravilha. Aí na Bahia é gostoso passar calor, né, Rafinha? Agora aqui em São Paulo, nessa selva de pedra é complicado, né? Aí não, aí é gostoso. Beijo na família, viu, Rafa? Beijo na sua família, tá? Vamos lá, gente. Então eu vou fazer a nossa leiturinha inicial do nosso Gotas de Esperança. Aí a gente entra com a nossa prece, tá bom? E a gente inicia o nosso combustível da semana, que é tão bom, né? É tão bom, tá bom? Glaucio veio dar um oi pra gente. Que bom, a gente se encontrou hoje super de surpresa, né, Glaucio? Aquele momento mágico, né? Muito legal. Rafa, é verdade. Eu prefiro. Esse calor não dá. Então vamos lá, gente. Ó, eu vou deixar vocês escolherem par ou ímpar. Rafinha, tamo junto, viu? Tamo junto. Então, me fala aí, gente, par ou ímpar. Hoje é o nosso Gotas de Esperança, tá? Psicografado por Chico. Não, falei besteira. É o sinal verde que é do Chico. Esse aqui é do Lourival Lopes, tá? Ímpar, par. Ímpar, par, ímpar. Ímpar tá ganhando. Par. Vai desempatar agora. Mais um pra desempatar, gente. Manda. Andréia, boa noite. Boa noite, minha linda. Parabéns pra sua filhota, viu? Que eu amo. Par. Andréia desempatou. A Rita fala, é um problema eu fazer as coisas em casa enquanto fazemos evangelho? Não. Pode. Deixa um volume onde você consiga ouvir, né? Não tem problema. Põe a sua água, põe a aguinha dos dogs, tá? Sem problema. Par ganhou, né, gente? É isso, par ganhou. Então vamos lá, gente. A espiritualidade já tá aqui presente, tá? Muito provável que muitos entes queridos estejam também participando desse momento, que é um momento que a gente encontro marcado, né? Então os nossos mentores e os espíritos de luz trazem aqueles que precisam, que necessitam desse alimento, tá? Então vamos lá. Ninguém pode fugir de si mesmo. Você não pode fugir da sua realidade interior, nem de suas consequências. Não adianta buscar fuga em drogas ou subterfúgios. Ela, agravada, volta sempre à sua realidade. Dessa forma, ela é agravada e volta sempre, mesmo que você esteja no outro lado do mundo. Ou seja, se
eu tô com alguma realidade, se eu tô vivendo uma realidade problemática aqui, eu posso mudar pro Japão. Eu não vou fugir dessa realidade. Eu posso fugir momentaneamente, mas ela vai voltar. O que você faz fica gravado na mente. Se praticou o mal, busque a solução em Deus. Procure corrigir-se. Ponha-se a serviço do amor. Ele cobre a multidão dos pecados, como disse o Divino Mestre. Não é assim? O amor cobre uma multidão de pecados. Enfrentar as consequências dos próprios atos é ajuste às leis divinas. Mais cedo ou mais tarde, a gente vai se ajustar. Então que seja logo, enquanto esse mal, seja qual for, não esteja tão amplo, né? E a gente tentar curar isso com amor, com perdão, a gente consegue resolver. E com essas palavras, né, do amor, do perdão, vamos fechar nossos olhos, iniciar a nossa prece, que é que vai conectar a gente com o nosso evangelho de muito amor, agradecendo toda a espiritualidade que já está nos nossos lares. Vamos fazer a limpeza dos 4 cantos de cada cômodo da nossa casa. Eles vão harmonizar, eles vão higienizar, vão tirar toda a memória de tristeza, de briga, de raiva. A gente vai ter, eles vão fazer muita cura, seja ela física ou espiritual. A gente vai ter muita cura. Vamos agradecer por esse momento que a gente se conecta com Deus, que a gente se conecta com o outro lado. Momento que a gente consegue ouvir os nossos mentores e sentir essa vibração. Sejamos eternamente gratos por esses momentos. E assim a gente inicia mais um evangelho de muito amor, dizendo graças a Deus que assim seja. Que assim seja. Então a gente vai falar hoje sobre os mundos inferiores e os mundos superiores. Aqui no evangelho, gente, é no capítulo 3, que é um capítulo que eu amo. Há muitas moradas na casa de meu Pai. O que a gente entende por isso? Que nós não estamos sozinhos no universo. O planeta Terra não é o único nesse universo de bilhões, de trilhões de planetas. O próprio universo, a gente fala que ele é multiverso, né? Já não é mais universo, são vários universos. Deus, na sua sabedoria, na sua bondade, na sua justiça, está sempre criando. Deus nunca descansa, Deus nunca para de criar. Eu até ouvi hoje um caso de uma pessoa contando de na verdade, lembrando, né, que isso aconteceu nos Estados Unidos, na NASA. Eu não sei quanto tempo faz isso. Um telescópio que eles compraram, que quase levou a NASA para a falência, né, de tão caro. Aí ele falou o nome do telescópio, eu não vou lembrar. Se alguém lembrar aqui, coloca pra gente. Então, um telescópio da NASA que deu um problema, num determinado momento deu um problema, né? E eles colocaram para
enfim, técnicos arrumarem, consertarem, e eles deixaram esse telescópio virado pro universo, né, lá para fora, enfim, para fazer testes. E nesse período eles deixaram ligado, fotografando e seguiram, né? E eis que veio a surpresa quando eles foram olhar as imagens, né, que o telescópio fez. Isso, o Van, acho que é o Hubble. Isso, acho que é esse. Hubble, acho que deve ser isso. Mais ou menos isso. Então, diz que apareceu planetas que eles não imaginavam. Que eles não imaginavam que existia. Lógico, a gente imagina o poder desse telescópio, né? Da NASA. Então, detectou. Eles ficaram pasmos de tantos planetas que eles viram que eles nem imaginavam. E aí a gente acha que ele estava com miopia. Algum problema. E aí a gente acha que só existe vida aqui no planeta Terra, onde existe ódio, onde existe rancores, onde existe maldade, mortes no sentido de maldades mesmo, né? É duvidar demais, né, gente? Da inteligência de Deus, é duvidar demais, é subestimar a inteligência, né? Aí aqui, esse item, instruções dos espíritos, mundos inferiores e superiores. Na maioria dos capítulos a gente vai ver isso, instruções dos espíritos, né? Então, todos os espíritos que participaram dessa codificação dos livros de Allan Kardec, né? Que formaram o Pentateuco, né? De Allan Kardec. Então, ele aqui no Evangelho, a maioria dos capítulos tem esse... Cada capítulo tem esse... Eles dão a opinião deles, eles dão exemplos, né? Então é isso que a gente vai ler hoje, né? Um resuminho dos mundos, sobre mundos inferiores e superiores. Mas mais pra frente a gente vai estudar mais detalhado os mundos, tá? Então eles dizem: a qualificação de mundos inferiores e de mundos superiores é antes relativa do que absoluta. Então é sempre relativa do que absoluta. Tal mundo é inferior ou superior em relação àqueles que estão acima ou abaixo dele na escala progressiva. Então vai sempre ter alguém, eu tô aqui, eu tô no mundo, sempre vai ter alguém acima de mim e abaixo, né? Então essa qualificação é relativa, não é absoluta, eles falam. E olha que interessante, tomando a Terra, nosso planeta, como ponto de comparação, tomando a Terra, então a gente vai tomar a Terra como ponto, eles tomaram, né? Como ponto de comparação, se pode fazer uma ideia do estado de um mundo inferior, supondo nele o homem no grau das raças selvagens. Sabe aquele homem selvagem? Então, ele vive num mundo inferior ao nosso, com relação a nós, né? Supondo nele o homem no grau das raças selvagens ou de nações bárbaras, que ainda se encontram em sua superfície, que são os restos do seu estado primitivo. Nos mais atrasados, os seres que os habitam
são de alguma sorte rudimentares. Lembrando, gente, que se a gente está aqui hoje, nessa escala de evolução, a gente já passou pelos mundos inferiores, por essa situação aqui. Então, por isso a gente agradecer onde a gente está, né? Nos mais atrasados, eles têm a forma humana, mas sem nenhuma beleza. A gente vê isso nos filmes, né, gente? Nas imagens. Seus instintos não são temperados por nenhum sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem pelas noções do justo e do injusto. O que faz a lei é a força bruta. Então é o toma lá da cá, é o bruto. A lei é o mais forte, literalmente, né? Eles não têm muita noção eles não têm sentimento de delicadeza e nem de benevolência. Gente, a gente já passou por esse mundo, vocês têm noção disso? É surreal, né? Sem indústria, sem invenções, os habitantes despendem sua vida na conquista da sua nutrição. Não é assim que a gente aprende? A gente aprendeu na escola, né? Eles vivem para comer, né? Caçar, aquela coisa de carregar a mulher pelo cabelo, de caçar, né? O bruto, é isso. Entretanto, olha que lindo, Deus não abandona nenhuma das suas criaturas. No fundo das trevas da inteligência jaz latente, lá no fundo, a vaga intuição de um ser supremo. Então eles têm uma vaga noção de um ser supremo, os um pouco mais inteligentes. Então eles têm essa intuição, essa nostalgia mais ou menos desenvolvida. Gente, imagina nós aqui na Terra, que é um planeta de expiações e de provas. Se para nós, para grande parte, uma grande parte da humanidade, é difícil conceber Deus, é difícil acreditar em Deus, imagina nos mundos inferiores aqui. Então não existe realmente, não existe a noção do justo, né? Esse instinto basta para torná-los superiores uns aos outros. Quer dizer, esse instinto, gente, essa intuição do ser supremo que alguns têm nesses mundos inferiores, já basta para tornar eles superiores uns aos outros. E preparar a sua eclosão para uma vida mais completa, mais evoluída. Porque não são seres degradados, mas crianças que crescem. É como a gente tem falado, né, gente? O planeta Terra está entrando para a escala de um mundo regenerativo, de regeneração. Então, muitos espíritos já não vão mais reencarnar aqui na Terra. Já serão convidados a reencarnar em mundos inferiores. Então, você imagina assim, esses espíritos, essas almas que viveram aqui na Terra agora, ou que seja,
há 80, 100 anos atrás, que eram bárbaros, mesmo assim, que eram pessoas que foram pessoas muito más, regidas pela maldade. Tem uma noçãozinha, né? Tem uma inteligência. Esses espíritos vão reencarnar nesses mundos aqui. Vão ser esses aqui, que vão se destacar com essa superioridade entre os outros. Então, olha que lindo. Eles vão se preparar para a eclosão de uma vida mais evoluída. Porque não são seres degradados, mas são crianças que crescem. Né? Nós somos crianças ainda no mundo espiritual. Nós somos crianças ainda. Até a gente chegar num mundo celeste, a gente ainda é criança. Mas a gente vai chegar lá, a gente está no caminho certo. Entre esses graus inferiores e os mais elevados, há inumeráveis escalões, e nos espíritos puros desmaterializados, os espíritos puros, gente, são desmaterializados e resplandecentes de glória. Tem-se dificuldade em reconhecer aqueles que animaram esses seres primitivos. Quer dizer, o que ele está falando aqui, gente? Como a gente acabou de falar, a gente vai chegar a espírito puro. Deus criou cada um de nós, cada um dos seus filhos, simples e ignorante. Nós fomos criados simples e ignorantes para chegar no estado de pureza. Então é difícil você ver, gente, um arcanjo Gabriel, né? Vamos dar um exemplo assim, um arcanjo Gabriel, que é um ser de luz, é um ser puro, ele já passou. Não vamos muito longe, Jesus. Ou vocês acham que Jesus foi criado como ele é hoje? Não. Ele passou por tudo que a gente passou. Tanto que ele veio aqui na Terra para falar isso pra gente, para dar esse exemplo. Sois deuses, podem fazer o que eu fiz e muito mais. Então eles falam, os espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, a gente tem dificuldade em reconhecer aqueles que animaram esses seres primitivos. Da mesma forma, olha que exemplo lindo, da mesma forma que no homem adulto tem-se dificuldade em reconhecer um embrião. A gente não fala isso, a gente olha para um que seja um filho já criado, né, com seus 20, 30 anos e fala, meu Deus, ele já habitou o meu ventre, ele já foi um embrião de 2, 3, 4, 10 dias. Olha ele hoje. É possível. Toda evolução é possível. Toda. Qualquer... Pensa agora, gente, num ser, numa criatura que você conheça aqui da Terra, que seja ruim. Essa criatura vai ser pura um dia. A passos largos, mas vai ser. Nos mundos que chegaram a um grau... Eu me perco. Achei. Nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições da vida moral e material são bem outras que as de sobre a terra. Claro. Olha que interessante. Então, assim, nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições da vida moral e material são bem diferentes daqui da Terra. A forma do corpo é sempre, como por toda parte, a forma humana.
mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada, ou seja, moralmente purificada. O corpo nada tem da materialidade terrestre. O corpo físico nada tem do nosso corpo, deles. E não está, por conseguinte, sujeito nem às necessidades, nem às doenças e nem às deteriorações que geram a predominância da matéria, ou seja, não existem as doenças, não existem, eles não têm a necessidade que a gente tem, gente, a necessidade física que a gente tem de comer, de tudo, gente, de vícios, né, vícios de comida, de drogas, de sexo, eles não têm, a alegria deles é outra, a felicidade é outra. Os sentidos são mais delicados, têm percepções que nesse mundo a grosseria dos órgãos sufoca. Ou seja, a gente não fala que a gente está num planeta que é uma prisão. Então o nosso corpo, essa veste não deixa a gente ter as percepções do outro lado. Haja visto, gente, o sono. Nós, quando a gente dorme, todas as noites, todas, gente, e todo mundo, não sou só eu, você, todo mundo, independente de religião, todo mundo, quando dorme, o espírito sai do corpo. É o desdobramento. O espírito vai em busca daquilo que ele se afina. E quando ele volta, no momento em que a gente acorda, Enzo, um beijo, meu amor. No momento que ele volta, nem sempre a gente se recorda. Não é verdade? Eu ouço gente falando assim, poxa, mas eu não sonho, eu nunca lembro. Sonha que você não lembra. Exatamente. Você não lembra por vários motivos, N motivos, né? Um é realmente quando o espírito entra no nosso corpo, entra nessa matéria densa, pesada, já dá uma... Por isso que a gente fala, quando você sonhar alguma coisa e lembrar, anota num caderninho de manhã, anota, para você não esquecer. Tem o fator realmente que, dependendo do que a gente sonha, a própria espiritualidade não deixa a gente lembrar, não é pra gente lembrar. É uma coisa que a gente fez no plano espiritual, que na hora certa a gente vai lembrar, né? E por aí vai. Continuando. Falando sobre mundos superiores, né? A leveza específica dos corpos, olha só, torna a locomoção rápida e fácil. Se você assistiu o Nosso Lar, a gente vê muito isso, né? No Nosso Lar, a locomoção dos espíritos que habitam lá, né? É muito fácil. A Rita fala que a neurociência já comprova a questão dos sonhos. Exatamente, a ciência já comprova completamente. Então, a leveza específica dos corpos torna a locomoção rápida e fácil. Olha o que eles falam, gente, eu acho isso o máximo. Os espíritos às vezes dão cada uma na gente. Em lugar de se arrastar penosamente sobre o solo, como nós, ele desliza, por assim dizer, né? Como a gente estava falando do André Luiz, o volitar, eles volitam na superfície ou plana na atmosfera,
sem outro esforço senão o da vontade. Então ele plana na superfície pela vontade, não pelo esforço. A maneira pela qual se representam os anjos, olha a comparação, ou pela qual os antigos imaginavam os manes nos campos elíseos. Eu até fui atrás desses manes dos campos elíseos. Manes, gente, são espíritos considerados divindades na antiga Roma, né? E campos elíseos são lugares de felicidade eterna. Os homens conservam à vontade os traços de suas migrações passadas. Então eles conservam os traços das suas vidas passadas e aparecem aos seus amigos tal como o conheceram. No sonho, gente. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Meu pai, tá? Meu pai já partiu daqui. Tá lá no outro plano. Tá? Eu já me encontrei com meu pai. Eu já contei, acho que eu já contei pra vocês uma vez. Hoje ele é um espírito. Como é que ele vai aparecer para mim? Um espírito sem um perispírito, sem um corpo espiritual? Não, senão eu não vou reconhecer ele. Então ele vai aparecer para mim como eu conheci ele. Isso, Andréia, isso. É isso que você tem que ter no teu coração. Eu quero muito. No momento certo você vai se encontrar com ele, né? Então, e você sabe que foi um encontro porque fica, quando você acorda, fica. Eu lembro de detalhes até hoje. Isso faz, acho que uns 2 anos. Acho que faz uns 2 anos. Cada detalhe do encontro, né? Então, ele apareceu, independente, gente, de que mundo ele esteja vivendo. Quando eu desencarnar, como é que eu vou aparecer para quem eu quero me encontrar? Aqui, como eu sou agora, Paula. Eu não vou aparecer como eu fui na vida passada. Não é? Eu posso. Eu tenho esse poder? Tenho. Como espírito, tenho. Né? Eu posso desencarnar e aparecer para vocês no sonho de vocês como eu fui há 500 anos. Posso, mas para quê? Não vai adiantar. Vocês não vão me reconhecer, né? Então eu vou aparecer como vocês me conhecem, né? Rafinha, é isso mesmo. Tem alguns que eu não conheço na Terra, mas sei que fizemos parte da conexão. Exatamente. Às vezes a gente se encontra no plano superior, em sonhos, que nós tivemos uma relação em outras vidas. A gente fala, poxa, mas quem é aquela pessoa que eu tive, que eu sonhei, né? Pode acontecer, tá? Que de repente foi importante para você numa vida que hoje você não lembra, né? Mas quando a gente desencarnar, a gente vai ver todo mundo. Não é muito bom isso? Continuando. Os homens, falando do mundo superior, dos mundos superiores, os homens conservam à vontade, tá, isso eu falei, né? Aparecem como os conheceram, mas iluminados por uma luz divina, transfigurados pelas impressões interiores que são sempre elevadas. Foi exatamente assim que eu me encontrei com meu pai. Você viu uma luz, transfigurados exatamente. Em lugar de rostos pálidos, ou seja, os nossos, devastados pelos sofrimentos e pelas paixões, ou seja, nós, eles estão falando aqui de nós. A inteligência e a vida irradiam esse clarão, esse brilho que os pintores traduzem pelo resplendor ou pela auréola dos santos que a gente vê nas obras. É exatamente isso. A pouca
A pouca resistência que a matéria oferece aos espíritos já muito avançados torna o desenvolvimento dos corpos. Olha que interessante isso, gente. A pouca resistência que a matéria oferece aos espíritos já muito avançados torna o desenvolvimento dos corpos mais rápido e a infância curta. A infância ela é curta ou quase nula. Quem fala isso, gente, é a mãe de Chico Xavier no livro Cartas de uma Morta, que ela psicografa para o Chico. Quer dizer, que o Chico psicografa, né, para ela. Ela fala de Saturno. Saturno já é um mundo superior, habitado. Exatamente assim, por espíritos de corpos sutis, e que a infância, ela é rápida. Por que a nossa infância aqui na Terra, ela é relativamente longa? Dura o quê? Do 0 aos 7, né? Mais ou menos aos 7, 8 anos. Porque ainda nós somos atrasados. A gente ainda depende, a gente ainda traz de vidas passadas muitos débitos, más inclinações, que a gente precisa estar dentro de um corpo de bebê, de criança. Mesmo porque, vamos lembrar, que a gente vem no mesmo núcleo familiar para resgatar dívidas, resgatar débitos. Então, por exemplo, se eu tive um grande débito com a minha mãe na vida passada, vamos supor que eu causei algo muito triste para ela, eu prejudiquei a vida dela na vida passada, eu nasci do ventre dela, num corpo de bebê, onde foi demorando, onde ela foi criando esse amor por mim e eu por ela, onde a gente já quitou essa dívida. Então imagina se eu já crescesse, já nascesse num corpo já mais evoluído, eu reencarno num corpo de bebê, lógico, né? Mas eu crescesse rápido, né? Essas lembranças. Então tudo existe, cada mundo tem o seu tempo. A Neide fala, e isso mesmo, traz as lembranças das vidas passadas, que muito provavelmente não são boas. Não são boas de ninguém, gente, de ninguém. Ninguém é santo aqui nesse mundo de expiações e provas. Ninguém. Vamos entender isso, gente. Aqui ninguém é perfeito. Ninguém. Continuando pra gente não se atrasar tanto. Então, a vida nesses mundos superiores, ela é isenta, olha que coisa linda, de inquietações e de angústias. É proporcionalmente muito mais longa que a Terra. Ou seja, qual que é a média de vida aqui, gente? Vamos por 100 anos? 80, 90, né? Nesses mundos, não. Você pode colocar 200, 300 anos de vida. Porque não existe doença. É um ajudando o outro. Não existe inquietações. Isso, Rita. Em princípio, a longevidade é proporcional ao grau de adiantamento dos mundos. Sim, é o que a gente falou agora, né? Nós aqui vivemos 80, 90 anos, né? A morte não tem nada dos horrores da decomposição que nós temos aqui. Por quê? A gente não tá, o nosso espírito não tá imerso num corpo denso, pesado. Então o que vai acontecer quando a gente desencarnar e o nosso corpo que morre? O que vai acontecer com o nosso corpo? Vai se decompor? Aquela coisa triste, né? Lá não. Longe de ser um objeto de pavor,
A morte é considerada como uma transformação feliz. Porque a dúvida sobre o futuro, essa palavra que eu acho, gente, sempre aqui nos nossos evangelhos, o que é o futuro? É a vida após a morte. A dúvida sobre o futuro não existe nesses mundos. Existe aqui. Durante a vida, não estando a alma encerrada numa matéria compacta, ela irradia e goza de uma lucidez que a coloca num estado quase permanente de emancipação. Ou seja, o que é a emancipação da alma para nós, gente? É o desdobramento. É quando a gente vai dormir, a nossa alma sai do corpo. Isso só acontece pra gente quando a gente vai dormir. Lá não. Lá é quase que sempre. Né? Eles gozam de uma lucidez que coloca num estado quase permanente de emancipação e permite a livre transmissão do pensamento. Né? Então eu posso me comunicar com quem eu quero, inclusive de outros mundos. Né? A gente tem que lembrar assim, gente, quando eu desencarnar, a gente está aqui num planeta de expiações e de provas, né? Lembra daquele desenhinho que eu coloquei no Evangelho sobre os mundos, né? Então, por exemplo, eu habito a Terra hoje. No momento que eu desencarnar, tá? Quando eu estiver em espírito, eu não tenho permissão, eu não posso visitar um mundo superior. Mas eu posso visitar um mundo inferior. A mesma coisa, reencarnar. Eu posso escolher reencarnar no mundo superior? Não, só se me for permitido. Só se eu estiver pronta para esse mundo. Agora, se eu quiser, eu posso reencarnar em mundos inferiores. Eu posso, né? Como uma missão, em uma missão. Né? Quantos espíritos, gente, superiores estão reencarnando agora aqui na Terra para ajudar, que não precisariam reencarnar na Terra e estão reencarnando para ajudar na nossa evolução. Tá? Continuando, nesses mundos felizes, as relações, nesses mundos felizes, essas relações de povo a povo, quer dizer, o coletivo, sempre são amigáveis, jamais são perturbadas pela ambição de dominar o seu vizinho, nem pela guerra que lhe é consequência. Não há nem senhores e nem escravos, nem privilegiados de nascimento. Só a superioridade moral e inteligente estabelece a diferença das condições e dá a supremacia, ou seja, todo mundo nasce igual, e aí de acordo com a inteligência e a moral vai se dando a evolução, né? Mas sempre todo mundo um ajudando o outro, ninguém escraviza ninguém. Não existe sentimento ruim, né? Por isso que eu falo, gente, aqui no nosso mundo, aqui nós, não existe ninguém que não possa ajudar quem está abaixo de nós, seja qual for a situação física, moral ou monetária. Monetária até pode acontecer, né, gente? Mas vamos dizer, monetária a gente entra num outro patamar. Eu posso ajudar qualquer um que esteja abaixo de mim. Assim como eu posso não ter orgulho e pedir ajuda para quem está acima de mim, aqui na Terra, tá, gente? Eu tô falando isso. Agora, com relação ao monetário, a pessoa que tem muito dinheiro e não ajuda,
é um sério candidato à falência, a perder o que tem. Que aqui não existe essa diferença. Nesses mundos superiores se vive com o necessário, A autoridade ela é sempre respeitada, porque não é dada senão a quem tem mérito e se exerce sempre com justiça. É diferente, né, gente? Aqui quem passa por cima do outro é que tem autoridade, não. Agora essa frase que eu vou falar pra vocês, gente, é a frase que a gente tem que caminhar com ela todos os dias. Olha o que os espíritos falam. É uma frase. Anota e lê essa frase todos os dias. O homem não procura se elevar acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. O homem não procura se elevar acima do homem, mas acima de si mesmo para se aperfeiçoar. Então eu não preciso passar por cima de ninguém para eu me melhorar. A gente fala assim, quem é o meu maior inimigo aqui na Terra ou em qualquer lugar? Eu mesma. Então eu tenho que me melhorar. Seu objetivo é chegar à classe dos espíritos puros. E esse desejo, quer dizer, o objetivo dos mundos superiores, né? Quem habita, é chegar à classe dos espíritos puros. E esse desejo incessante não é um tormento, mas uma nobre ambição que o faz estudar com ardor para chegar a igualá-los. Ou seja, eles entendem que tudo tem o seu tempo, mas eu preciso fazer a minha parte. Qual é a minha parte? É o que a gente está fazendo aqui. Estudando e colocando em prática o que a gente estuda. É assim que a gente vai melhorar. É assim que a gente vai evoluir nas escalas. Todos os sentimentos ternos e elevados da natureza humana se encontram aumentados e purificados. É o que a gente fala. O amor, a bondade, a caridade, tudo isso que a gente sente aqui é aumentado, é ampliado nesses mundos. Os ódios, os ciúmes mesquinho, as baixas cobiças da inveja são ali desconhecidas. Por quê? Porque o homem não se eleva acima do homem lá. Olha que lindo. Um laço de amor e de fraternidade une todos os homens. Os mais fortes ajudam os mais fracos. É o que a gente falou agora. Os superiores ajudam os inferiores. É o que a gente tem que fazer aqui. E não esperar chegar nos mundos superiores. A gente tem que fazer aqui. Os superiores ajudar os inferiores. Eles possuem mais ou menos, segundo tenham mais ou menos adquirido pela sua inteligência. Peraí que eu misturei aqui. Eles possuem mais ou menos, segundo tenham mais ou menos adquirido pela sua inteligência, mas ninguém sofre por falta do necessário. É o que a gente falou. Ninguém sofre por falta do necessário, porque ninguém está em expiação. Numa palavra, ali o mal não existe. Os mundos superiores, gente, já não existe mais expiações. Para nós tem, para nós, porque a gente vem de planetas inferiores, então a gente tem expiação. Mas tem provas. As provas servem pra gente melhorar. Ok. Aí eles falam aqui, estamos terminando, gente. Em vosso mundo
Tendes necessidade do mal para sentir o bem, da noite para admirar a luz, da doença para apreciar a saúde. Nos mundos elevados, esses contrastes não são necessários. A eterna luz, a eterna beleza, a eterna serenidade da alma proporcionam uma eterna alegria que não são perturbadas nem pelas angústias da vida material, nem pelo contato dos maus, que ali não tem acesso. É o que a gente falou agora. Se eu sou uma pessoa ruim e desencarno, eu não tenho acesso, nem em espírito, nesses mundos. Ou seja, o que eles falam aqui? A gente tem que sofrer para dar valor pro que a gente tem de bom. É isso. Lá não existe esses contrastes. Eis o que o espírito humano tem mais dificuldade em compreender. Ele foi engenhoso, nós, para pintar os tormentos do inferno e não pôde jamais representar os gozos do céu. E por que isso? Porque, sendo inferior, não suportou senão penas e misérias, e não entreviu as claridades celestes, ou seja, a gente não consegue enxergar as coisas de Deus. Não pode falar senão daquilo que conhece. Mas à medida que se eleva e se depura, o horizonte se ilumina, é o que a gente está fazendo. E ele compreende o bem que tem diante de si, como compreendeu o mal que ficou atrás de si. Então, à medida que a gente se eleva, a gente vai entrevendo as coisas de Deus. E para terminar, eles falam: entretanto, esses mundos afortunados não são mundos privilegiados. Olha só, gente, o que eles falam. Esses mundos afortunados não são mundos privilegiados, porque Deus não é parcial para com nenhum de seus filhos. Ele dá a todos os mesmos direitos e as mesmas facilidades para atingi-los. O que a gente falou, somos todos criados simples e ignorantes. Cada um tem o livre arbítrio, segue o caminho que quer, seja mais curto ou mais longo. Faz tudo partir do mesmo ponto e não dota a ninguém mais do que aos outros. As primeiras posições são acessíveis a todos. A base é igual para todo mundo. Cabe-lhes conquistá-las pelo seu trabalho, cabe-lhes alcançá-las o mais cedo possível, ou se arrastar durante séculos e séculos nas classes baixas da humanidade. Esse foi o resumo do ensino de todos os espíritos superiores. E aqui a gente terminou a leitura. Então é isso, gente. Todos nós nos tornaremos espíritos puros. Esse é o nosso caminho. Viver em moradas felizes, que é a promessa de Deus para todos nós. Não é essa a promessa? Ninguém está vivendo na Terra por engano. A gente está aqui pelas nossas condições morais. À medida que a gente vai se libertando dos vícios, dessas garras que nos prendem nessa condição de humanos, a gente vai se aproximando e tendo mais necessidades das coisas de Deus. E a gente vai acelerando o nosso processo de evolução e subindo mais rápido, pulando degraus, para chegar nos mundos mais felizes. Reparem, eu acho que a gente deve ter lido aqui, eu não comentei. Por que a gente... O mundo, gente, a natureza, ela acontece de acordo com as nossas, com as atitudes e vibrações do ser humano, dos habitantes. Então nós ainda vivemos do ódio, dos sentimentos ruins. Por isso que a gente tem furacões, tsunamis, tufões. Nos mundos superiores não existe isso. Não existe. A natureza, ela é calma.
Por quê? Pensamentos, né? Eu coloquei aqui, gente, mas eu acho que eu vou deixar pro próximo evangelho. Eu vou tentar não esquecer, mas se vocês puderem me cobrar, que minha cabeça sobre os degredados ou os exilados de Capela. A gente tenta falar um pouquinho mais sobre isso, sobre Capela, tá? Que é muito interessante. Aqui, eu anotei isso aqui para não esquecer. Nos mundos superiores não existe tormentas, cataclismas geográficos, violentos, furacões, tufões, porque eu escrevi um pouquinho, com palavras um pouquinho mais elaboradas, porque os elementos que envolvem a natureza também são guiados pelo pensamento humano, ou seja, existe aqui na Terra e em mundos superiores, porque nós ainda vibramos no mal, no ódio, na vingança, né? Só para terminar, gente, mas me cobra, tá? Sobre Capela. Eu coloquei aqui para não esquecer, hoje uma aluna minha falou sobre, eu não vi isso, passou na televisão domingo, sobre um navio que resgatou alguns afegãos, prometeram uma travessia para eles, né, refugiados afegãos. Me corrige se eu falar alguma coisa errada. E esse navio, eu não sei de onde eles eram, os tripulantes, tripulantes desse navio, de que país eles eram. Eles escravizaram os afegãos. Como assim? Escravizaram, deixaram eles naquela parte baixa do navio, em situações subhumanas, né? Faziam eles pescar, vivendo no lixo mesmo, entre os ratos, os bichos, e diz que eles viram, os afegãos, né? Viram um navio com a bandeira deles e eles pularam no mar para tentar se salvar. Muitos que não sabiam nadar. Navio pirata, Rita. Gente, não dá para conceber isso, mas é verdade. É a mais pura verdade. Explica o porquê que acontece isso no mundo que a gente vive. Só que aí entra o que a gente falou, gente. Será que esses piratas, quando eles desencarnarem, eles vão retornar para a Terra? Eu acho que não. Indonésios e vietnamitas. Então, será que eles vão retornar para cá? Porque a gente já está adentrando na regeneração. Não vai mais caber comportamentos assim, não vai mais caber espíritos assim aqui. Então, esses vão ser degradados para mundos inferiores. Estão perdendo tempo, estão perdendo a última chance, gente. A última chance. Né? E vamos agradecer por a gente estar nessa evolução, nesse aprendizado, tentando se depurar para a gente se melhorar, para a gente melhorar tudo aquilo que está ao nosso redor, não só as coisas, mas as pessoas. É isso, Rita, a venda do peixe podre. Para a gente melhorar os que convivem com a gente, fazer desse mundo melhor, a gente ajudar nesse progresso da Terra, né? E quanto mais cedo, mais rápido a gente chegar num planeta superior, que é o que a gente quer, é o que a gente vai conseguir. Todo mundo vai conseguir. Então, gente, façamos a nossa parte, ajudando quem precisa, de qualquer forma, tá?
Ajudemos como a gente pode, mas ajuda. Ajuda. A partir do momento que você começar a ajudar, a sua vida muda. A sua vida vai mudar. E aí a gente vai se conectando com o mundo espiritual. A gente vai entendendo mais as mensagens do nosso mentor, as mensagens de Deus. A gente vai começar a entender por que as coisas começam a acontecer. Como a gente fala, Deus usa o homem para ajudar a gente. Usa o homem, usa o bicho, usa o animal. Quantas coisas acontecem, né, gente? Para nosso favor, a nosso favor. Eu tava vendo o negócio do World Trade Center, né? Aquelas pessoas que acabaram se atrasando, que não chegaram para trabalhar, os motivos. E eu achei engraçado que um deles, né? Uma das mulheres, ela estava indo trabalhar e uma pomba, um passarinho, não sei, fez cocô nela, na roupa dela. Teve que voltar para casa para trocar de roupa. Deus usou um pássaro para salvar. Não era a hora dela ainda. Então, gente, o que quer que aconteça na nossa vida, um trânsito, né? Paciência e gratidão. E vamos começar a entender as mensagens, tá? E assim a gente consegue lembrar dos encontros com a turminha que já foi, que tá esperando a gente. Tá bom? Então vamos fazer a nossa oração. Fecha os olhos nessa vibração. Sente esse amor do seu mentor, que ele tá te abraçando agora, eu tenho certeza. Muitas curas foram feitas. Ansiedade foi curada. Depressões. Dores. O amor cura. Esse amor que a gente está recebendo de Deus, dos nossos amigos benfeitores, que já estão finalizando os passes, já fluidificaram as nossas águas. Sejamos gratos, que a gente tenha a capacidade de fazer o bem, de ajudar o próximo, de andar no caminho reto, que a gente possa entender os exemplos de Jesus, que a gente possa seguir os exemplos de Jesus. Qualquer dúvida que a gente tenha do nosso comportamento, que a gente pense em Jesus. Que a nossa semana seja abençoada, iluminada, sempre pertinho de Deus. E assim a gente finaliza mais um evangelho de muito amor, dizendo graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. É isso. É isso. Vamos fazer a nossa fotinho para postar e vamos dormir, gente. Vamos dormir bem. Essa semana vai ser maravilhosa, tá? É isso. Isso aí. Vamos fazer a nossa fotinho. Gratidão, gratidão, gente. Amo vocês demais, viu? E me lembra para eu falar de capela na segunda-feira que vem, tá bom? Então, vamos lá? Quando eu falar no 1, 2, 3 já, faz a foto, tá bom? 1, 2... Gente, curas, tá? 1, 2, 3, já. Amo vocês. Muito bom. Gratidão, gente. Gratidão.
Uma semana linda, maravilhosa pra todo mundo. Eu vou deixar salva, tá? A live é isso. Durmam bem. Tomem bastante água, né? Nessa secura que tá o tempo. E a gente tá junto. Amo vocês, gente. Um beijo enorme, viu? Beijo, gente. Beijo pra todo mundo. Obrigada. Gratidão pra todo mundo. Passa pra frente, vamos passar pra frente os ensinamentos. Tá? Sem preguiça, sem desânimo. Tenha bom ânimo. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada a vocês. Fafá, tamo junto. Um beijo. Até amanhã. Tchau.